Beba isto antes de dormir e limpe seu intestino como nunca. Especialistas em saúde digestiva revelaram um dado surpreendente. Até 70% das pessoas, especialmente aquelas que já passaram dos 50 anos, carregam até 2 quilos de resíduos intestinais acumulados. Isso mesmo, 2 quilos. É uma carga de toxinas que, silenciosamente, pode estar prejudicando sua saúde neste exato momento. São resíduos que grudam nas paredes do intestino, às vezes por décadas, liberando substâncias tóxicas diretamente na sua corrente sanguínea. Mas aqui vai uma notícia ainda mais impressionante. Você pode limpar o intestino de forma natural com uma simples combinação caseira. Basta beber isso por 5 noites seguidas e se preparar para ver o que vai sair nas suas fezes após esse tratamento natural incrível. É uma receita ancestral, tão simples que às vezes custa acreditar no seu poder, mas que já ajudou milhares de pessoas mais velhas a resolver problemas intestinais de forma totalmente natural, sem químicos, sem remédios caros, sem aquelas visitas ao médico que muitas vezes nos causam ansiedade, apenas com ingredientes que muito provavelmente você já tem aí na sua própria casa. O intestino como segundo cérebro e sua lentidão com o passar dos anos. Com o tempo, especialmente depois que cruzamos a marca dos 50 anos, o problema tende a se agravar. Faz parte da natureza. E precisamos aceitar isso com serenidade. Nosso sistema digestivo, assim como muitas outras funções do corpo, começa a trabalhar em um ritmo mais lento. Passamos a produzir menos daquelas enzimas digestivas maravilhosas, que funcionam como pequenos exércitos encarregados de desmontar os alimentos para que o corpo possa aproveitar luz. E nossa motilidade intestinal, ou seja, os movimentos suaves e constantes que empurram o alimento pelo sistema digestivo, fica mais fraca. Pense em uma esteira rolante que vai perdendo velocidade. É por isso que tantas pessoas dessa faixa etária que me ouvem agora sofrem com aquele incômodo intestino preso, com gases que nos deixam inchados como um balão e com uma sensação constante de peso no abdômen que nos acompanha como uma sombra incômoda. Soa familiar? É o corpo pedindo ajuda. Aqui vai uma revelação que surpreende muitos, mas que já era conhecida pela sabedoria popular antiga. Você sabia que o intestino é muitas vezes chamado de segundo cérebro? E não é uma metáfora qualquer. Isso porque ele contém mais de 100 milhões de células nervosas. Para ter uma ideia, isso é mais do que toda a sua medula espinhal. Essas células formam uma rede extremamente complexa, uma verdadeira rodovia de informações que se comunica diretamente com o seu cérebro, criando um vínculo poderoso, quase mágico, entre o intestino e a mente. Por isso, quando seu intestino não está funcionando como deveria, quando está sobrecarregado e lento, todo o seu corpo sente os efeitos. Muita gente nem imagina essa conexão tão profunda, mas problemas que normalmente atribuímos à cabeça ou ao emocional, como a ansiedade, a dificuldade para dormir, aquela fadiga constante que tira o prazer dos nossos dias, ou até uma tristeza sem explicação, podem estar diretamente ligados à saúde do seu intestino. Pense naqueles dias em que a barriga doía por causa dos nervos, ou quando uma preocupação parecia um nó no estômago. Não é coincidência. Você sabia que o intestino é o segundo cérebro do corpo? Conta pra gente nos comentários como você cuida do seu segundo cérebro, a jornada dos intestinos. Mas antes de mergulharmos nessa maravilha natural, precisamos fazer uma pausa. Uma pausa para entender o que realmente acontece dentro do nosso corpo à medida que os anos desenham novas linhas no nosso rosto e sabedoria no nosso olhar. Pense no intestino humano. É algo impressionante. Uma extensão que mede aproximadamente 7 metros, cheia de curvas, dobras como um rio que serpenteia dentro de nós. Com o passar dos anos, das décadas, esse rio interno começa a acumular sedimentos, partículas de alimentos mal digeridos, que ficam presas nessas dobras, nesses cantos escondidos. Pouco a pouco, quase sem perceber, vão formando uma espécie de crosta, uma camada que se adere às paredes intestinais. Imagine um cano velho. Com o tempo, como ele fica por dentro? Pois é, algo muito parecido pode acontecer no nosso intestino. E essa crosta, meus queridos amigos, não é só desagradável de imaginar. É perigosa. Muito perigosa. O que acontece
é que essa camada de resíduos reduz drasticamente a capacidade do intestino de absorver os nutrientes essenciais que tanto precisamos para termos energia, para que nossa pele brilhe, para que nosso cérebro funcione com clareza. É como se o solo mais fértil de um campo fosse coberto por uma camada de cimento. A planta simplesmente não consegue absorver o que precisa. Mas não para por aí. O pior é que essa crosta começa a liberar toxinas. Sim, aquelas mesmas substâncias que o corpo tentou expulsar acabam sendo reabsorvidas. É um ciclo vicioso. É como se você estivesse se intoxicando lentamente por dentro, dia após dia, sem perceber. E claro, o corpo é sábio e forte, aguenta por um tempo, mas chega um momento em que ele começa a pedir socorro. Um intestino saudável traz felicidade. E aqui vem outro dado que pode mudar completamente sua forma de ver as coisas. Estudos recentes mostram que até 95% de uma substância muito especial, aquela que nos faz sentir felizes e com bem-estar, a serotonina, é produzida justamente no nosso intestino. Imagine isso. O berço da alegria está, em grande parte, no nosso abdômen. Agora pense bem. Se o seu intestino está cheio de resíduos tóxicos, aquela crosta que mencionamos antes, essa substância tão valiosa não será produzida corretamente. É como tentar colher uma boa safra em um solo infértil. O resultado, naturalmente, afeta nosso humor, nossa energia e, em última instância, nossa qualidade de vida. Quantas vezes culpamos o mau humor por 1001 motivos, sem olhar para dentro de nós, para esse segundo cérebro? Talvez você já tenha tentado várias soluções para melhorar sua digestão, não é? Laxantes que prometem resultados rápidos, quase mágicos, mas que com o tempo deixam seu intestino preguiçoso e dependente como um músculo que já não quer trabalhar sozinho. Suplementos caros que oferecem alívio temporário, como um curativo sobre um buraco, mas que não tratam a causa raiz do problema. Ou dietas restritivas, que funcionam por um tempo. Sim, mas são tão difíceis de manter a longo prazo que acabamos desistindo, frustrados, com a sensação de fracasso. A verdade, meus queridos amigos, é que a indústria farmacêutica, como tantas outras, lucra bilhões com nossos problemas digestivos. Não há muito interesse, sejamos sinceros, em promover soluções naturais, simples, que você pode fazer em casa, quase sem custo nenhum. Afinal, quem lucraria com isso? Não há pílulas para patentear. Não há tratamentos caros para vender. A sabedoria popular, às vezes, é a mais negligenciada. Quer mais histórias de pessoas que desafiam a idade e dicas práticas para manter seu corpo e mente em plena forma? Inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo. Vamos continuar? Água, limão e azeite ou chia. A mistura que vou te mostrar agora é um verdadeiro tesouro. Água morna com limão e azeite de oliva. Ou, se preferir, sementes de chia. Pode parecer simples demais para funcionar, quase insignificante. Mas quando usada corretamente, com intenção e constância, tem um efeito de limpeza tão poderoso que vai te surpreender. Permita-me explicar cada um desses ingredientes, um por um, para entendermos por quê. Juntos, funcionam como uma orquestra bem afinada, cada instrumento cumprindo seu papel fundamental. Primeiro, a água morna. E aqui, a temperatura é essencial. Não é água fervente, mas uma temperatura agradável, como aquela de um chá morno. Essa leveza ajuda a relaxar os músculos intestinais, aqueles que às vezes ficam tensos e dificultam a passagem dos alimentos. Ao relaxá-los, melhora o trânsito ao longo de todo o trato digestivo, como se uma máquina enferrujada voltasse a funcionar com fluidez. Além disso, a água morna tem outro benefício. Ajuda a dissolver aquelas gorduras e resíduos que ficam grudados nas paredes intestinais. Pense em como a água quente ajuda a limpar uma frigideira engordurada, pois algo muito parecido acontece dentro do seu corpo. Beber água morna antes de dormir permite que seu corpo, durante aquelas preciosas horas de sono, se concentre na reparação interna e na desintoxicação. É um momento em que o organismo não está ocupado digerindo novos alimentos, então pode direcionar toda a sua energia para uma limpeza profunda. E claro, uma hidratação adequada é fundamental. Ela amolece aquelas fezes endurecidas que podem estar presas no seu cólon há dias, semanas ou até meses. É como amolecer uma massa seca para que possa escorregar com facilidade. O azeite de oliva.
Vamos agora falar do azeite de oliva extra virgem. Ah, o ouro líquido, usado há milênios como remédio natural para uma infinidade de males. E claro, também para os problemas digestivos. O azeite de oliva age como um lubrificante natural para todo o trato digestivo. Pense em uma engrenagem que precisa de óleo para funcionar suavemente. Ele facilita a passagem das fezes, reduzindo aquele esforço e desconforto que às vezes sentimos ao ir ao banheiro. Mas a magia do azeite não para por aí. Ele contém polifenóis e antioxidantes, que são como pequenos guerreiros que combatem a inflamação no cólon. E ao reduzir a inflamação, ele também diminui o inchaço e aquela irritação incômoda que é tão comum nos problemas digestivos crônicos. Além disso, estimula a vesícula biliar a liberar mais bile, o que ajuda a dissolver aquela crosta pegajosa de resíduos que se prende às paredes intestinais. É como um detergente natural para os seus intestinos, limpando e arrastando tudo o que não serve mais. E aqui vem um benefício menos conhecido, mas extremamente poderoso, uma qualidade do azeite de oliva que o torna um verdadeiro aliado noturno: a sua capacidade de absorver toxinas. Quando você o consome antes de dormir, o azeite pode literalmente varrer as toxinas do seu trato digestivo e ajudá-las a serem eliminadas na manhã seguinte. Imagine um ímã arrastando pequenos fragmentos de metal. O azeite faz algo parecido com as toxinas dentro do seu corpo. As sementes de chia. Agora, se azeite de oliva não é a sua praia, ou se você simplesmente quer experimentar uma alternativa, deixe-me apresentar as sementes de chia. Essas pequenas sementes são surpreendentemente poderosas. Quando entram em contato com um líquido, neste caso, a água morna, elas se transformam. Formam um gel espesso, quase como uma gelatina. Esse gel aumenta o volume das fezes, mas não de qualquer maneira. Ele age como uma verdadeira vassoura natural, varrendo os resíduos e restos que ficaram grudados nas paredes intestinais. Além disso, essa expansão das sementes de chia exerce uma pressão suave, porém constante, sobre as paredes do intestino, estimulando aquelas contrações naturais que ajudam a eliminar o material parado. É um empurrãozinho gentil, mas firme, que ajuda o que estava parado a voltar a se mover. Mas os benefícios das sementes de chia vão ainda mais longe. Elas são incrivelmente ricas em fibras, tanto solúveis quanto insolúveis. Estamos falando de aproximadamente 10 gramas de fibra por colher de sopa. E o que essas fibras fazem? Alimentam as suas bactérias boas. Sim, aquelas que vivem no seu intestino e que são a base de um microbioma forte e saudável. Ao alimentá-las, você fortalece seu intestino e, de quebra, melhora sua imunidade. É uma cadeia de benefícios. Intestino saudável, sistema imunológico forte. E tem mais. As sementes de chia também contêm gorduras saudáveis, daquelas que o corpo agradece. Essas gorduras ajudam a reduzir inflamações e acalmar o intestino que talvez esteja irritado depois de anos de uma alimentação nem sempre tão cuidadosa. É como um bálsamo para um órgão que tem trabalhado sob estresse. Você costuma consumir sementes de chia? Não muita gente consome, mas mal sabem o potencial incrível que elas têm. Conta aqui nos comentários. O limão, um grande limpador interno. Agora vamos falar do limão. Esse cítrico tão comum nas nossas cozinhas é, na verdade, um grande aliado da desintoxicação natural. Seu alto teor de ácido cítrico é o segredo. E o que isso faz? Estimula a produção de bile no fígado, um fluido absolutamente essencial para quebrar gorduras e toxinas. Imagine a bile como um poderoso solvente natural do seu próprio corpo. Quanto mais bile, melhor a digestão e mais eficiente a eliminação de resíduos. É uma cadeia perfeita. Mas o limão não para por aí. Ele também é levemente diurético, o que significa que ajuda seus rins, esses maravilhosos filtros do nosso corpo, a limpar as toxinas do sangue de forma mais eficiente. Assim, essa combinação cria um sistema de desintoxicação completo. Seus intestinos cuidam da eliminação dos resíduos antigos, enquanto seus rins processam as toxinas que estão sendo liberadas. É um verdadeiro trabalho em equipe. Uma sinergia natural perfeita. Além disso, o limão, embora seja ácido ao paladar, tem a surpreendente capacidade de equilibrar o pH interno do seu corpo. Como isso é possível? Ele cria um ambiente menos ácido dentro de você.
e um ambiente menos ácido dificulta a sobrevivência de bactérias ruins e parasitas. É como tirar deles o habitat ideal. E como se não bastasse, o limão é rico em vitamina C, aquela vitamina que sempre associamos à saúde. Ela reforça seu sistema imunológico, dando ao seu corpo as ferramentas necessárias para se defender de qualquer agente externo, até mesmo daqueles que possam ser liberados durante esse processo de limpeza. Compartilhamos com você esses 3 ingredientes para ter um intestino forte, cheio de vitalidade para uma vida plena. Agora queremos saber de você. Conta aqui nos comentários se já começou sua transformação. Uma receita simples, um ritual poderoso. Agora que entendemos o porquê de cada ingrediente, vamos à parte mais prática. Como preparar essa receita? Veja bem, é extremamente simples, mas como em muitas coisas na vida, a forma como preparamos e consumimos faz toda a diferença. É nos pequenos detalhes que reside o verdadeiro poder. Para começar, sempre use um copo de vidro. Por favor, evite o plástico. O limão, por ser ácido, pode reagir com certos tipos de plástico. E a última coisa que queremos é adicionar algo impuro à nossa mistura. Adicione aproximadamente 250 ml de água morna, filtrada o equivalente a um copo. A temperatura ideal, como já dissemos, é aquela que esteja quente o suficiente para beber confortavelmente, mas sem queimar. Não queremos que esteja fria, pois o calor é parte essencial do seu poder relaxante e dissolvente. Depois, esprema meio limão fresco diretamente na água. E faço questão de enfatizar: fresco. Não use sucos engarrafados, pois geralmente contém conservantes ou açúcares adicionados que vão contra o nosso objetivo de uma limpeza pura e natural. A frescura do limão é a chave. Agora vem a escolha, aquela que mais se adapta a você. Adicione uma colher de sopa de azeite de oliva, extra virgem de alta qualidade, prensado a frio, puro e benéfico. Ou, adicione uma colher de chá de sementes de chia. Se optar pelas sementes de chia, um passo extra é essencial. Mexa bem a mistura e deixe descansar por pelo menos 5 minutos. Esse tempo é necessário para que as sementes absorvam a água e formem aquele gel característico. Uma vez que tenha escolhido sua opção e misturado bem, o momento de consumir é crucial. Beba a mistura exatamente antes de dormir, idealmente pelo menos 3 horas após sua última refeição. Isso é importante para que o corpo já tenha processado os alimentos do dia e a mistura possa atuar em um ambiente relativamente vazio. E aqui vai uma regra de ouro: não coma nem beba mais nada depois disso. Permita que a mistura trabalhe durante a noite sem interrupções. Esse é o tempo do seu corpo para se limpar e se regenerar. Repita esse processo por 5 noites consecutivas. A constância nesses 5 dias é fundamental para que você veja os melhores resultados e para que o corpo realmente inicie esse processo de liberação dos resíduos acumulados. Envelhecer não precisa ser sinônimo de parar, mas sim de viver com mais inteligência. Se você está pronto para descobrir mais segredos para se manter ativo e cheio de vida, inscreva-se no canal agora mesmo. 5 dias para a transformação. Agora vem a pergunta de R$1 milhão. O que podemos esperar? É importante lembrar que cada corpo é único e cada pessoa responde de forma diferente. Não existem 2 caminhos iguais, mas muitas pessoas que seguiram esse processo compartilharam experiências muito semelhantes e eu gostaria de dividir com vocês como um guia nessa pequena jornada de 5 noites. Dia 1. Talvez, na primeira manhã, você não note uma mudança dramática. Algumas pessoas sentem um movimento intestinal mais forte, uma sensação de esvaziamento mais profundo. Outras relatam um aumento nos gases, mais flatulência. Não se assuste se isso acontecer, é um sinal claro de que a desintoxicação, essa limpeza profunda, está começando. É como mover algo que estava parado há muito tempo, e de repente o ar começa a sair. Dia 2. No segundo dia, é muito provável que você perceba mudanças mais evidentes na cor e consistência das fezes. Talvez veja resíduos mais escuros ou até com um tom esverdeado. Essa é uma ótima notícia. Significa que a bile antiga, aquela que estava acumulada, está finalmente sendo eliminada. Algumas pessoas até notam pequenos fragmentos escuros nas fezes. Pode parecer estranho, mas é um sinal positivo, são resíduos antigos se desprendendo das paredes intestinais e dizendo adeus ao seu sistema. Dia 3. Aqui é quando a mágica costuma acontecer. Esse é o dia em que, geralmente,
surgem os resultados mais surpreendentes e visíveis. Pode ser que você elimine um material com textura gelatinosa ou mucosa. Pode assustar à primeira vista, mas, por favor, não se preocupe, é exatamente isso que queremos. São resíduos antigos, presos por muito tempo, que agora finalmente estão indo embora. Depois desse momento, muita gente relata uma profunda sensação de leveza, menos inchaço, abdômen mais relaxado e a sensação clara de estar mais leve, como se tivessem tirado um peso invisível das costas. Dia 4. No quarto dia, muitas pessoas relatam evacuações mais frequentes e abundantes. A limpeza continua. O material eliminado pode conter pequenos grânulos endurecidos ou filamentos fibrosos, parecendo mesmo restos antigos. Mais uma vez, é uma excelente notícia. Significa que o corpo está conseguindo finalmente liberar substâncias que podem ter ficado presas no seu cólon por anos, talvez desde a juventude. Pense bem, tudo que acumulamos ao longo da vida. Agora o corpo está fazendo um trabalho monumental. Dia 5, ao chegar à quinta noite, a maioria das pessoas percebe uma melhora significativa na digestão em geral. O inchaço abdominal diminui visivelmente, e a sensação geral é de alívio, leveza e bem-estar. Muitos relatam sentir-se mais energizados, com a mente mais clara, como se uma névoa tivesse se dissipado. E isso, meus amigos, não é coincidência. Quando o sistema digestivo funciona bem, todo o corpo funciona melhor. Cada célula, cada órgão, responde com mais vitalidade. É uma cascata de benefícios. Um verdadeiro despertar para o organismo inteiro. Manter o ritual, além das 5 noites. Mas isso é crucial, não devemos parar por aqui. Essa limpeza de 5 noites é apenas o começo. Um impulso poderoso. Um verdadeiro reinício para o seu corpo. Mas depois desse processo, é absolutamente essencial que mantenhamos os resultados. Pense em um jardim que acabou de ser limpo e adubado. Se não for cuidado, as ervas daninhas voltam. Como podemos manter esse novo estado de bem-estar? É mais simples do que parece. Um excelente hábito é beber água morna com limão todas as manhãs, com o estômago vazio. É um ritual simples que continua estimulando a digestão e a eliminação natural. E claro, manter uma alimentação rica em fibras. Inclua no seu dia a dia ingredientes naturais como sementes de chia, sementes de linhaça, uma boa variedade de frutas frescas e legumes. Esses alimentos são verdadeiros aliados de um intestino saudável. Ao mesmo tempo, evite, sempre que possível, alimentos ultraprocessados e excesso de açúcar. Eles são os grandes culpados pela acumulação de resíduos tóxicos nos intestinos. Pense neles como a lama que suja o rio da sua digestão. Cuide do seu corpo. Ele é o único lugar onde você realmente mora. É o lar que acompanhou cada passo da sua história. E como um lar querido, ele merece ser cuidado, nutrido e limpo de vez em quando. Às vezes, a verdadeira medicina não está nas soluções complicadas, mas sim na sabedoria simples, naquele retorno ao que nossos antepassados já conheciam. É essa conexão com o natural, com os ciclos da vida, que nos permite florescer em qualquer estação. Se você quer continuar aprendendo como melhorar sua alimentação e cuidar da sua saúde, clique aqui agora.